Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se sentar nesta noite. Estamos felizes por estar aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Já sentimos a presença dele. E eu quero meditar um pouquinho com você nesse tempinho, nessa palavra que traz edificação. Eu tenho certeza que todos os domingos que nós estamos aqui reunidos, aprendendo, eu tenho certeza que a nossa semana é diferente, né? Nós somos sustentados por essa palavra. E esse mês de maio nós estamos falando sobre o Salmo 126, com os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E nós estamos falando de colheita esse mês, e todo mundo gosta de colher coisas boas, ninguém gosta de colher coisas ruins. Mas quando nós vamos para Gálatas 6, se eu não me falha a memória agora, o versículo 4 ou 7, vai falar que tudo que você planta, você colhe. Então há essa necessidade de ter um bom plantio, de saber o que você está plantando para que a sua colheita seja boa. E hoje eu quero meditar um pouquinho com você nesse tema, e eu coloquei um tema nessa noite para mim estar pregando, que eu coloquei motivos para não desistir. Porque, irmãos, nós somos seres humanos e nós gostamos de desistir, não é verdade? Qualquer coisinha que acontece conosco, nós queremos o quê? Desistir. Porque às vezes alguma coisa não dá certo, alguma coisa sai do nosso controle, ou às vezes nós estamos cansados fisicamente, emocionalmente, e nós somos fadados a desistir. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho com você e quero que você esteja comigo nessa noite, amém? Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Motivos para não desistir. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história, quando nós vemos um Jesus, nós temos motivo para não desistir, sim ou não? Sim. Porque ele fala assim, no mundo tereis aflições, vírgula, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. Ponto, já é um motivo para não desistir. Quando nós vamos para o Salmo 27:1, o que está escrito lá? Vamos lá para o Salmo 27:1? Quem sabe me dizer? O Senhor é o quê? A minha luz e a minha salvação. Outro motivo para você não desistir. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e não conseguimos dimensionar o Deus que nós servimos. O Jesus que é capaz de fazer coisas grandes nas nossas vidas. E nós desistimos por pouquíssimas coisas. Peraí, se ele falou que ele já me avisou que eu teria aflições. Ele falou assim, olha, não vai ser facinho, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu vou estar com você, eu vou sustentar você, eu vou guiar você, eu vou abençoar você. E o Salmo 27, eu coloquei uns dos salmos, mas quando você vai ler os vários salmos, está encorajando você a seguir em frente. O Salmo 27:1 vai falar que ele é a sua luz, ele te guia, ele te leva a caminhos que te trazem salvação, que te traz paz. Aí quando você vai para Provérbios 16, vai falar que se os seus planos tiverem segundo a vontade dele, eles vão dar certo. Opa, peraí. E por que muitas vezes nós desistimos? Por que muitas vezes nós não conseguimos colher? Por que muitas vezes nós não entendemos? Porque nós não estamos ligados nessa palavra. Nós não estamos ligados nesse Jesus que é suficiente para nós. Aí quando nós vamos para Isaías 41, ele vai falar, verso 10, não temas, eu estou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus, eu sou a sua fortaleza, eu estou com você todos os dias.
Aí você vai para Filipenses 4:6, ele já sabia que você ia ser ansioso, ele vai falar, não andeis ansioso por coisa alguma. Por que você está ansioso? Eu cuido de tudo. Sabe as aves? Eles não plantam, mas eles se alimentam. Lá em casa tem um pé de jabuticaba, tem 2 aliás. E essa semana eu cheguei lá, fui com a vasilhinha lá para apanhar umas jabuticabas para me chupar. Cheguei lá, o passarinho tinha acabado com a minha jabuticaba, Regiane. Por quê? O Saulo plantou para eles estão tranquilos. Sabe, é isso. Então, há motivos para você não desistir. Aí você vai para 2 Timóteo 1:7, ele vai falar assim, porque Deus não deu a você um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu falei alguns versículos, eu falei alguns textos para você de coisas que vai fortalecendo a sua fé para você não desistir. Isso é só uma introdução. Mas nós desistimos. Nós desistimos por pouca coisa. Quem nunca pensou em desistir? Eu. Você. Porque muitas vezes o cansaço físico, o cansaço espiritual, o cansaço emocional vem sobre nós, é normal. Mas nessa noite eu quero conversar com você para você não desistir. Porque, põe para mim o tema, por favor. Porque aqui o salmista, ele está falando uma coisa interessantíssima. Quando você volta no versículo 3, ele vai falar assim: o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Senhor, restaura os nossos cativos, assim como renova as correntes de Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilos. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilos e trazendo consigo seus feixes. E nós vamos entender um pouquinho desses versículos, porque quando nós vamos para esse salmo aqui, ele é um salmo classificado como um cântico de romagem ou cântico de degraus, porque nós sabemos que aqui o povo estava voltando do cativo. Eles estavam alegres porque eles estavam colhendo algo de bom, porque eles estavam saindo de um sofrimento, de coisas ruins, mas eles viram que aquelas orações, aqueles momentos difíceis, eles vieram colher com alegria, porque eles estavam libertos. E é isso que nós vamos entender um pouquinho nessa noite, amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Eu coloquei assim, ó, a desistência é a tentação mais comum da vida adulta. Não é verdade? Quem nunca pensou em desistir aqui? Eu coloquei as lutas, o cansaço emocional, oração não respondida. Às vezes você está orando 5 anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos, sei lá, 30 anos, 20 anos, 15 anos, e a oração não é respondida, né, Marlene? Mas ele está falando para você não desistir. Para você não desistir, porque ele está cuidando de você. O tempo de choro não é um sinal de derrota, mas é um sinal de plantio. Você está plantando, está chorando, mas está plantando. Mas uma hora você vai colher. Coloca para mim o tema, por favor. Uma hora você vai colher. Então eu vou conversar com você nessa noite os motivos para você não desistir. Não desista. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, eu vou desistir daquilo, eu vou desistir daquilo outro, eu vou desistir disso que não está dando certo. Mas nessa noite a mensagem é para mim e para você não desistir, porque nós temos um Deus suficiente que cuida de nós. Às vezes está doendo, às vezes está machucando, mas ele fala para você, não desista, não pare de lutar. Aí ele fala assim, ó, a colheita é o resultado visível da provisão de Deus. Irmãos, quando você colher, as pessoas vão ver o que Deus fez na sua vida. Quando você colher, vai ser um resultado visível daquilo que Deus fez por você. Então vale a pena esperar. Vale a pena você entender que Deus está cuidando de você. Que o motivo para você não desistir é essa palavra. Sabe por que muitas vezes nós desistimos? Porque nós não estamos enraizados nessa palavra. Nós não estamos sendo sustentados por essa palavra. Porque coloca jejum, nós não enfileiramos. Coloca oração,
nós não enfileiramos. Coloca movimento, nós não enfileiramos. Aí nós queremos desistir mesmo, né? Você não está conectado, você não está entendendo. Automaticamente a desistência vai vir na sua vida. Mas nessa noite eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso para você não desistir. E o primeiro tópico que eu coloquei é: o choro não é o fim, ele é o adubo. Chorar, muitas vezes, nós choramos às vezes de alegria também, né? Às vezes, principalmente a gente que é mulher, que é mais emocional, né? A gente chora. Às vezes a gente está chorando, o choro ele pode ser tanto ruim quanto bom. Às vezes alguém está chorando na igreja, mas não é de tristeza. Ele está chorando porque ele está sentindo algo diferente, algo envolvendo a vida dele. E automaticamente, homem é mais difícil de chorar, mas a gente que é mulher, qualquer coisinha já solta umas lagriminhas. Mas o choro, ele não é o fim. E o choro não é sinal de fraqueza, irmãos. Não é sinal de fraqueza. Salmo 30, verso 5. Quem conhece esse salmo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro ele pode durar uma noite. Mas só que nós vamos entender que o tempo nosso não é o tempo de... Qual que é o tempo de Deus? Qual? Kairos. E nós estamos no tempo? Cronos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então ele vai falar assim que o choro não é o fim. Aí a Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que a gente quer? Nós estamos passando uma luta. A gente chora no domingo, na segunda a gente já quer tudo resolvido. Porque se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, então na segunda-feira tem que estar tudo certo. Mas não é isso. Porque nós precisamos entender que quando nós estamos passando por um processo, nós estamos em treinamento. E o choro, às vezes, vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ele vai durar. Mas daí, quando você entender, quando você aquecer o seu coração, quando você não desistir, aí você vai colher. Mas nós desistimos. E eu coloquei aqui alguma semente que mesmo na dor você precisa semear. Nossa, mas eu estou passando uma luta. Mas tem um irmão passando uma luta também. Nossa, eu estou passando uma dificuldade, mas tem um irmão. E muitas vezes, eu achei engraçado que há umas 2 semanas atrás, na última semana do curso, deixa eu só beber uma aguinha aqui, irmãos. Eu estava numa semana difícil e o pastor falou pra gente escolher uma pessoa para cuidar. E eu escolhi, irmão. E aquela semana eu tava aqui só por Deus. E aí, que eu também passo luta, né? Ninguém, às vezes outro vê eu rindo assim, mas vocês não sabem, irmãos, a luta que eu passo. Tô passando, mas tá bom, Deus sabe todos. E aí, essa semana eu tava lá, foi uma semana antecedendo o último sábado do curso. E a pessoa chegou lá desesperada, entrou na loja e começou a conversar comigo, conversando comigo. E eu assim, e tendo que aconselhar ela. Aí eu falei pra ela, vamos, eu acho que tinha gente lá em cima, não me lembro. Eu falei pra ela, vamos entrar aqui no estoque? A gente conversa um pouquinho. E foi tão interessante que eu comecei a falar as coisas pra ela, E parece que tudo que eu tava falando pra ela, eu tava vivendo também. Então, muitas vezes, irmãos, aí quando o salmista fala assim, você vai chorando e plantando, mas a semente, ela precisa ser plantada. Você na dor, você precisa plantar a semente. E eu coloquei algumas sementes aqui que nós precisamos plantar, mesmo quando nós estamos na dor. Porque nós entendemos que o processo é esse mesmo. O cristão, ele entende que as lutas, as tribulações, elas vão vir, mas elas não duram para sempre. Mas mesmo nas tribulações, nas dificuldades, a paz, ela reina no seu coração. Porque a paz que excede todo entendimento, ela está na minha vida e está na sua vida. Então eu coloquei aqui semente que mesmo na dor nós precisamos semear. É a oração, é a fé, é a obediência, é o perdão, é a perseverança, é a gratidão, é a disciplina, é a atitude e o testemunho.
Porque o salmista vai falar assim, ó, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar, quer dizer que ele sai chorando, sai com dificuldades, mas mesmo assim ele tem que lançar semente. Você, cristão, tem que entender que as suas provas, elas não vão te matar, elas não vão te colocar para baixo, mas elas vão mostrar para você o Deus que você serve. Eu tô saindo muito fora? E aí o que acontece? Nós precisamos entender que as sementes que nós precisamos semear são essas. Mesmo na dor, você precisa perdoar. Mesmo na dor, você precisa orar. Mesmo na dor, você precisa jejuar. Mesmo na dor, você precisa ter disciplina. Porque, irmãos, quando nós estamos nas lutas, nas dificuldades, na prova, mas a primeira coisa que a gente quer sacrificar é o quê? A igreja, o culto, a oração, o jejum, o nosso testemunho. Eu não vou largar desse negócio de igreja, eu vou largar desse negócio de Jesus, porque nada dá certo para mim. Nós somos assim. Mas a dor não é o fim. A dor é para mostrar para mim e para você, é para nos ensinar. Eu coloquei, a dor é apenas a evidência que você está vivo no campo da batalha. Porque nós estamos num campo de batalha. O pastor acabou de orar aqui. Você está em batalha. E soldado morto não produz nada. Quem que produz? Quando o soldado vai para a guerra, ele vai o quê? Ele vai preparado fisicamente, leva lá os suprimentos, porque ele está em guerra. E mesmo, irmãos, às vezes a gente assiste aquele filme de guerra, aí aqueles amigos, né, estão lá se envolvidos, aí o amigo morre, ele olha o amigo, mas ele não pode ficar lá, ai meu amigo. Não, ele tem que se levantar, pegar a arma dele e lutar. Porque se ele ficar ali lamuriando, o que vai acontecer? Ele vai morrer também. Então nós estamos na batalha. O campo de batalha evidencia que a dor evidencia. Se você está doendo, você está passando prova, é porque você está vivo. Mas não é para você morrer, é que você está vivo. E todo vivo tem vitória. Você vai ter vitória, mas o mal nosso, sabe o que é? É que nós existimos. Nós existimos. Eu já passei por isso, irmãos. Mas não é possível. Será que Deus não vai fazer? Mas eu estou orando, mas eu estou jejuando, mas eu estou buscando. E parece que aí quando você está na prova, na luta, parece que Deus fica quieto, não fala nada com você. E você fica desesperado, não é verdade? Mas não, é chorando e plantando, é chorando e lançando a semente. Lança a semente da oração, do perdão, das atitudes, do testemunho. Nossa, você está acabado, mas você está aí, firme, porque você conhece o Deus que você serve. Então a dor não é o fim. E o outro tópico que eu coloquei aqui, o movimento, ele gera o milagre. Nós costumamos falar que a fé é o quê? É o quê? Sim, mas a fé é movimento. Não é verdade? A fé é movimento. O que faz você levantar todo dia de manhã, fazer a sua oração, ir trabalhar, acreditar que as coisas vão dar certo? É a fé. É a fé que movimenta você. E eu coloquei aqui que o movimento gera o milagre. Porque ele vai falar assim, volta para mim, Regiane, os versículos aí, que eu acho que eu tirei daqui. A minha é um pouquinho diferente. O 6 e o 5, o 5 e o 6. Vocês estão aí? Amém, glória a Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, ele andando... Não é só andando, é andando e chorando. Então, o movimento, ele gera o milagre. Irmão, se você quer milagre na sua vida, seja qual for o milagre que você precisa, seja de salvação, financeiro, seja lá o que for, você precisa de movimento. Mas sabe o que acontece conosco quando nós estamos passando por luta, por dificuldade? A primeira coisa que a gente faz é estacionar. É parar.
Mas não, o que vai fazer você receber o milagre é o movimento. É o movimento da oração, é o movimento do jejum, é o movimento de estar aqui na igreja, é o movimento de entender os propósitos de Deus na sua vida. Então o movimento ele vai gerar milagre na sua vida. E eu coloquei aqui alguns exemplos de pessoas da Bíblia que receberam um milagre porque se movimentaram. De pessoas aqui da Bíblia que receberam algo do Senhor, mesmo na dor, mesmo andando e chorando, receberam porque se movimentaram. Ana. Primeiro exemplo que eu quero falar. Ana, humilhada, triste, com a dor, o silêncio de Deus. Mas qual foi o movimento de Ana? Oi? Oração. Mas o que ela fazia todos os anos? Ia ao templo. Ana, todos os anos ela ia ao templo e todas as vezes era a mesma oração. O que ela falava? Dar-me um filho. Ela estava em movimento, ela estava chorando, ela estava com dor, ela tinha um sofrimento, ela tinha uma angústia dentro dela, ela tinha um problema a ser solucionado, mas todos os anos ela ia ao templo orar. Porque ela estava em movimento. E automaticamente, o que aconteceu? O milagre aconteceu. Porque ela estava em movimento. Ela talvez ia naquela caminhada, talvez, imagino eu, uma mulher que cria um filho, talvez ela ia naquela caminhada, sofrendo, chorando, triste, amargurada, mas ela ia. Ela não desistia. Então, o movimento ele vai gerar o seu milagre. O movimento ele vai gerar aquilo que o seu coração deseja. A Bíblia fala: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas nós não, nós desistimos muito fácil das coisas. Não desistimos? Aí aquela pessoa lá, eu acho que ela não vai se converter não. Dessa vez, E eu acho que aquela pessoa lá não vai não. Nós desistimos. Esse milagre, será que Deus faz? Não, irmãos, Deus nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Nós temos manias de limitar Deus. Deus é capaz de fazer o impossível para as nossas vidas. Mas isso nós precisamos movimentar. Às vezes, nós chegamos, tem dia que nós nem queremos levantar da nossa cama. Às vezes, nós nem queremos lutar. Mas nós não podemos desistir, porque o que vai fazer gerar um milagre nas nossas vidas é o nosso movimento, é não desistir. E eu coloquei outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. O que aconteceu com aquela mulher? Ela estava 12 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Uma mulher, quem é mulher sabe o que é isso. E ela gastou tudo que ela tinha, mas ela ouviu falar de Jesus. E o que aquela mulher fez? Eu não tenho mais jeito não. Eu já faz 12 anos, eu já tratei com o melhor médico. Eu já fui até para fora do país, estou dando um exemplo, lógico. Já fui para fora do país. Sabe o que é o mal nosso? É confiar no homem. É confiar no que o homem pode fazer. Não é homem, não. Se Deus não tiver no negócio, se Deus não abrir, se Deus não curar, se Deus não fizer, ninguém mais faz. A medicina, os médicos são todos guiados por Deus. E aquela mulher, ela rompeu uma multidão. Ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou as dificuldades. Por quê? Porque ela estava em movimento. Então o movimento ele vai gerar o milagre. O que é gerar? O que é gerar? O que é gerar? O que é gerar? Vai gerar. Quando o bebezinho está lá na barriga, ele vai se formando, ele vai gerando. Então, quando você está em movimento, algo vai acontecendo. Talvez seja invisível. Talvez você não esteja vendo nada. Mas aqui está falando que a colheita, ela é o quê?
visível. A colheita vai ser visível. Quando você colher, você vai ver, as pessoas vão ver que Deus esteve presente na sua vida. E automaticamente aquela mulher, ela rompeu a multidão, ela venceu a vergonha e tocou em Jesus. E automaticamente ela foi curada. Aí você olha o cego Bartimeu, o que ele estava fazendo? Ele estava clamando, ele estava em movimento do clamor, ele estava clamando, tem misericórdia, a multidão aquietando ele, mas ele estava em movimento, clamando. E o resultado foi que? A visão. Ele recebeu o milagre. Irmãos, só quem passa o problema, só quem passa a luta, que sabe como é difícil. Aquele homem, a única coisa que ele queria era enxergar. Talvez, às vezes, o seu problema você acha que é maior do que o do irmão acha que é maior que o seu, mas cada um carrega o seu fardo, irmãos. Cada um carrega os seus problemas. Deus, ele não vai colocar, ele conhece a minha estrutura, ele conhece a sua estrutura, e ele não vai permitir coisas na sua vida, na minha vida, que a gente não consiga carregar. E aquele cego, o movimento dele foi o clamor. Vocês estão vendo que a semente que eu estou falando, ela está relacionada com a semente que eu falei acima? Você está andando, chorando, mas você está plantando. E você vai para Noé. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Ele estava no movimento do quê? De obediência, irmãos. Ele estava no movimento da obediência. Ele não estava entendendo nada. E a gente fala, Noé construiu a arca, que bonitinho. A gente acha que... A gente lê a Bíblia, hoje de manhã nós estávamos conversando sobre isso, e a gente lê a Bíblia, acha que Noé construiu a arca. Não, foram 120 anos construindo a arca. Não foi assim de um dia para o outro construindo. Ele estava construindo algo que ele não estava talvez entendendo naquela época. Mas a obediência dele, o movimento dele gerou o milagre do cuidado com a família dele. Aquele movimento de obediência de Noé, de construir uma arca sem nunca ter visto chuva, sem entender, 120 anos construindo. Mas ele estava em movimento de obediência. E nós muitas vezes, irmãos, Deus não tem culpa muitas vezes dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e nós queremos culpar Deus. Deus não tem nada a ver. Às vezes algo está acontecendo na sua vida, é desobediência. Você não está entendendo o propósito e não está dentro do plano. E algo vai acontecer. Foi falado nessa noite que tudo que você planta, você colhe. Então reveja o seu plantio, reveja as suas atitudes, reveja o que você está fazendo. Reveja. Nós precisamos nós como cristãos, precisamos nos analisar todos os dias. Porque conforme foi falado nessa noite, você não está lutando contra mim, você não está lutando contra o seu Edson, contra a irmã Joana, não. Você está lutando com uma força maior, que é os príncipes e potestades. Você está lutando contra o inferno. Mas muitas vezes você não entende isso. E Deus não tem nada a ver com os seus problemas. Deus não tem nada a ver. Ele, se você estiver dentro da vontade dele, dentro do propósito dele, o milagre vai acontecer. Aí Abraão, quando nós vamos para Abraão, ele esperou. Ele teve um processo, um movimento de permanecer crendo. Mas muitas vezes nós não cremos naquilo que Deus pode fazer por nós. Nós não cremos. Vamos acordar, irmãos. Quem está dormindo, acorda, porque a palavra do Senhor nós precisamos ter reverência. Nós muitas vezes não entendemos o que Deus quer fazer comigo e com você. Nós precisamos entender essa palavra, nós precisamos conhecer essa palavra, nós precisamos aprofundar no Jesus que nós servimos. É difícil, as nossas lutas, elas são diárias, Irmãos, esses dias, nós estávamos lá na loja, e o rapaz entrou dentro da nossa loja, vestido do Zé Pilintra. A Beatriz viu o Zé Pilintra do lado dele. Ele entrou na loja. Foi ou não foi, Bê? Vestido igualzinho o Zé Pilintra, chapéu, roupa social.
E quando ele entrou, o Zé Pilintra entrou junto com ele. Você sabe por que é isso? Porque nós lutamos contra o diabo todos os dias. Você acha que ele dá descanso para mim e para você? Não. Mas muitas vezes nós ficamos de mimimi, não entendemos o Jesus que nós servimos. Você se serve um Jesus maior que todas essas forças contrárias. Você serve um Jesus que abre o mar vermelho, um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que abre portas. Mas muitas vezes nós focamos só nos nossos problemas. Nós ficamos, ai, cuidadinho de mim, ai, nossa, ai, eu sou tão coitadinha. Coitadinha nada, Jesus carregou aquela cruz no Gólgota por você. Ele estava em movimento, ele entendia, ele estava em dor, chorando, mas ele carregou aquela cruz, sabe por quê? Porque ele sabia que você precisava de salvação. E o movimento de Jesus gerou o milagre da salvação da sua vida. Então nós precisamos servir esse Deus com autoridade, nós precisamos servir esse Deus com fé, acreditar. É difícil, eu sei, é difícil. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas lutas interiores, que muitas vezes nós não falamos para ninguém. Mas Deus, Ele conhece, Ele está aqui nessa noite para gerar algo no seu coração. E eu coloquei aqui José. José não desistiu do processo, do movimento, ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu obediente. E quando você olha toda a história de José, chorando, mas ele estava plantando. Chorando, mas ele estava plantando. Quando você olha lá na frente, José foi governador. Ué, então peraí. Se Jesus deixou isso tudo para mim, se essa palavra foi inspirada por ele, então peraí. Será que isso aqui tudo é mentira? Não, irmãos. Então existe motivo para você não desistir. Se a sua colheita não está sendo visível, não é culpa de Deus, é culpa sua. Se a sua colheita, se a sua provisão não está vindo, se aquilo que você precisa não está vindo, não é culpa de Deus, é culpa sua. Porque qualquer coisinha que acontece, você já sai fora do foco. Você não é fiel, irmãos? Tiago vai falar uma coisa muito séria. Tiago vai falar assim, olha, se você for fiel nisso, e você desobedecer isso aqui, você anula tudo isso aqui, ó. Então não adianta, irmãos, não adianta. Você precisa ser fiel em todas as áreas da sua vida. Não tem conversa. Não tem conversa. Ah, eu sou fiel nisso, mas nisso não. Você anula essa fidelidade aqui. Não tem conversa. Então, se você está sofrendo, se você está chorando, se você não está entendendo, você vai continuar chorando. Porque o movimento ele vai gerar um milagre. Mas sabe o que acontece? Chora um pouquinho, vai chorando mesmo. Tá difícil? Vai difícil mesmo. Vai indo, vai indo. Uma hora alguma coisa vai acontecer. Uma hora o choro vai cessar. Uma hora a alegria vai vir. Mas você precisa entender isso. E eu coloquei assim, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender. Que às vezes eu escrevo que nem eu entendo. Mas não parar é o que vai fazer você ver o resultado da provisão de Deus. Não parar é o que vai fazer você ver a provisão de Deus. Irmãos, e a gente sente. Sábado, eu cheguei na minha loja, arrumando as coisas lá, foi Dia das Mães, né? E pro comércio é o Dia das Mães e o Natal é uma das datas melhores para ganhar um dinheirinho. E eu cheguei lá na loja, eu fiz um coquetel lá, e eu organizando as coisas. E o Espírito Santo falou para mim, entra no banheiro, dobra o seu joelho e ora. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós lutamos contra o inimigo das nossas almas. E ele, muitas vezes, impede algumas coisas também. E eu, lá, automaticamente, entrei no meu banheiro lá, dobrei meu joelho e orei. Falei, Senhor, eu estou fazendo conforme o Senhor colocou no meu coração. Agora é pro Senhor. Porque Deus já sabe, Deus conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas.
O invisível nós não vimos, que nem o pastor falou. Eu senti também o que o pastor sentiu. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Parece que a gente está indo e não sai do lugar. Eu falei, não pode. Mas só que você precisa entender que a sua luta não é contra mim, não é contra a Patrícia, não é contra a Regiane. A sua luta é contra o inimigo, que muitas vezes quando você chega naquela porta ali, ó, ele coloca as coisas dentro do seu coração, você já entra aqui amargurado, triste, o Espírito Santo não consegue agir na sua vida. Então, o que acontece comigo, com você? E o milagre aconteceu para mim. O milagre aconteceu, o que eu precisava, o Senhor fez. Por quê? Porque eu entendi a voz dele e eu fui gerando movimento. Então a nossa vida precisa, e eu coloquei que Jesus caminhou até o Gólgota levando aquela cruz. Ele estava sofrendo, mas ele não parou por mim e por você. E nós desistimos por tão pouco. Por tão pouco. Nós deixamos de ser fiel a Deus por tão pouco. Nós não cumprimos a vontade dele por tão pouco. Mas pare para pensar nisso nessa noite. A colheita vai ser visível, mas primeiro você vai ter que exercer a sua fé. É andando, é chorando, é lutando mesmo. Não desista, levanta de manhã, faça o seu devocional, ore, busca Deus, vai trabalhar, faça as pessoas verem Cristo em você. Você não está bem, mas Cristo está em você, então você vai evidenciar esse Cristo em você. Nós precisamos entender isso. E por último, que eu coloquei aqui, o terceiro tópico, é a colheita é uma garantia divina. Porque ele vai falar assim, ó, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Então se você está colhendo com lágrimas, você vai colher. Plantando com lágrimas, você vai colher. Eu coloquei, quem planta com Deus tem a garantia de resultados. Sabe por quê, irmãos? Nós achamos que a matemática de Deus é igual a nossa. Mas não é. Deus faz as coisas do jeito dele. Quando nós entendemos, quando nós estamos no propósito, nós entendemos que nós vamos colher. E sabe o que é feixes? O salmista, ele usa aqui, ó, trazendo consigo seus feixes. Eu coloquei a palavra feixes, refere-se aos molhos de cereais, trigo ou cevadas que eram amarrados juntos. Então, quando eles estavam voltando, eles estavam trazendo coisas visíveis. Então, por isso que a colheita, ela é visível. O que Deus vai fazer na sua vida, as pessoas vão ver. O que Deus vai fazer nessa igreja, as pessoas vão ver. Porque vai ser visível. E quando nós falamos de trigo, de cevada, nós estamos falando o quê? De fartura. De coisas boas. Aqui vem o peso da recompensa. A semente, o feixe é grande, pesado e volumoso. Quando Deus fizer, não vai ser desse tamanho, não, vai ser coisa grande. Quando Deus abrir as portas, vão ser portas escancaradas. Quando Deus der providência, vai ser a providência certa. O feixe é a prova pública do que o seu trabalho, o seu choro não foi em vão. Porque vai falar assim que eles voltaram com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Então o que eles estavam trazendo eram coisas visíveis. Porque muitas vezes nós precisamos ver. Muitas vezes nós precisamos evidenciar o milagre de Deus. E Deus, ele permite isso para que aumente a minha fé e a sua fé. Deus, ele está transformando o seu cenário de escassez em um cenário de abundância. Você crê nisso nessa noite? Então não desista. Há motivos para você não desistir. Por quê? Porque o versículo 3 vai falar assim, ó. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Então vai dar certo. Nós precisamos acreditar que vai dar certo. É difícil? É muito difícil. Não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém você acreditar que vai dar certo. Mas quando você entender que é chorando mesmo, é gemendo mesmo, é lutando mesmo, é movimentando mesmo que vai gerar o seu milagre, você não vai desistir. E eu coloquei aqui, são os filhos restaurados, saúde recuperada, portas abertas, tudo sendo colocado no lugar. Famílias abençoadas,
trazendo consigo a ideia de que alguém carregando o orgulho da satisfação. Você vai ficar satisfeito com o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Mas para isso, nós precisamos lutar. Ah, nossa, que lindo, maravilhoso, mas você precisa lutar. Crente precisa lutar. Crente precisa lutar. Quando você olha para os homens da Bíblia, quando você entende os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, elas lutaram. Elas lutaram. Você quer ver o seu filho aqui na igreja? Lute. Você quer a salvação da sua família? Lute. Você quer portas abertas? Lute. Então, o motivo para você não desistir é que Deus está ao seu lado. Deus está cuidando de você. E a sua colheita vai ser visível. Mas para essa colheita ser visível, nós precisamos entender que nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, quando ele foi assunto ao céu, ele deixou o Espírito Santo, porque ele já sabia que não ia ser fácil para mim e para você. Então, quando o Espírito Santo ele está em mim e em você, você vai saltando as muralhas, você vai vencendo. Todos os dias o Espírito Santo vai dar certo. Vai dar certo. Ele vai convencendo você. Ele vai trazendo luz ao seu coração. Ele vai trazendo transformação à sua mente. Ele vai mostrando o caminho para você. Ele vai direcionando a sua vida. Então, não fique sofrendo sozinho, não. Por que você está sofrendo sozinho? Por que muitas vezes eu sofro sozinho? Você tem o Espírito Santo do seu lado. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo aquece o seu coração. O Espírito Santo, ele mostra o caminho para você. Então, irmãos, a palavra de hoje é: não desista. Tá chorando? Vai chorando mesmo. Tá difícil? Vai difícil mesmo. Porque uma hora você vai colher. Você vai colher. Às vezes a gente acha que não. Porque às vezes a gente é tão mesquinho que a nossa fé, às vezes, mas a palavra vai falar que se nós tivermos a fé do tamanho de uma mostarda, tão pequenininha, isso já nos alimenta todos os dias. Então o importante é não desistir e acreditar que o Senhor está conosco, amém? Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos ter uma boa semana, que possamos realmente viver essa palavra, que realmente possamos sentir esse Jesus todos os dias nas nossas vidas, porque Ele é suficiente para mim e para você. Talvez a sua despensa não seja uma das melhores, talvez você não seja um dos mais ricos, mas você é um dos mais ricos, porque você tem Jesus na sua vida. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem tomou café, quem almoçou, quem já vai jantar, quem tem uma cama boa para dormir, todo mundo tem. Isso também é cuidado. Isso é cuidado de Jesus nas nossas vidas. E se nós cremos, se nós lutarmos, se nós nos juntarmos, a força que nós temos, nós vamos angariar muito mais ainda. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.